Se você sempre fica confuso na hora de escolher um CDB e não sabe se um 105% do CDI ou um 12% ao ano rende mais, vem aqui que nesse vídeo eu vou te mostrar na prática com uma planilha fácil de usar para você não precisar pensar mais e decidir quando o assunto for taxa qual é o melhor CDB para você investir. Se eu ganhasse R$1 a cada pessoa que me pergunta, Mari, 105% CDI rende mais ou 12% ao ano rende mais? Eu ia estar rica. Exagerei um pouquinho, porque eu sou um pouco exagerada. Mas enfim, tem muita gente que me pergunta isso, me ligam e me falam, Mari, eu invisto nessa taxa ou nessa taxa? Essa é melhor ou essa é melhor? E lembrando aqui que eu tô falando de taxa, eu não tô falando de emissor, não tô falando de investimento, que é muito importante também. Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra você uma planilha que eu desenvolvi pra parar de ficar fazendo cálculo na calculadora pra ver qual taxa é melhor. E eu só jogo as informações lá e ela me dá certinho qual CDB rende mais. Mas antes de mostrar a planilha, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui. Aqui. Estão vendo? Estão vendo isso aqui? Meu novo cenário. Tá 100% do jeito que eu quero? Ainda não, mas ele tá em construção, então fiquem felizes aqui comigo, porque agora eu tenho quadrinhos, plantinhas. Vão ser plantinhas verdadeiras, ok? Isso aqui é um provisório, mas eu tenho um cenário, então acostumem-se que é esse cenário que vocês vão ver a partir de agora aqui. E por causa desse cenário maravilhoso, vocês já vão dar o curtir nesse vídeo, que eu sei, já vão se inscrever no canal, porque vocês querem ver mais vídeos aqui desse cenário bonitinho que eu tenho agora. E, claro, porque esse vídeo vai mostrar pra você como descobrir a melhor taxa quando você compara um pós-fixado e um pré-fixado. E pra quem não me conhece, tá chegando aqui de paraquedas, eu sou a Mari Fugante, criadora do canal Entendo Logo Invisto, e venho aqui toda semana para simplificar o assunto finanças para vocês e trazer alguns investimentos na prática e alguns conceitos dos investimentos para mostrar que ele não é um bicho de 7 cabeças e você pode sim começar a investir hoje. Por isso, se você é novo aqui, já se inscreve aqui no canal, que toda quarta-feira às 7 horas tem vídeo novo e esporadicamente eu jogo uns vídeos aí de Mari Responde com algumas perguntas que eu recebo lá no Instagram e não consigo responder em 90 segundos de Reels. Tá, agora chega de enrolação. O que rende mais? Um CDB 105% do CDI ou um CDB 12% ao ano pré-fixado? Vamos antes só fazer um adendo aqui que eu não vou usar esse vídeo para falar para vocês sobre economia, expectativa de mercado, porque para você decidir se você vai investir num pós-fixado que acompanha a taxa de juros ou se você vai investir num pré-fixado que tem uma taxa fixa que vai te rentabilizar até o final, até o vencimento, você tem que avaliar o mercado e ver qual a expectativa da taxa de juros futura. Ou seja, se o mercado está precificando uma taxa de juros em queda menor do que a gente tem hoje, talvez não faça tanto sentido você investir num pós-fixado, porque o seu título vai rentabilizar conforme essa taxa de juros. No entanto, se você pensar só em um pré-fixado, se o mercado precifica uma coisa e ele está errado, acaba que você pode deixar de ganhar com uma taxa de juros maior, porque você travou o seu título num pré-fixado. Então, para escolher um título pós-fixado ou pré-fixado, tudo isso tem que ser levado em consideração junto com o prazo do vencimento do título também. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês como comparar taxas. Como você saber se 105% do CDI é maior do que 12% ao ano ou qualquer outra taxa aí. E de lambuja, eu vou deixar para vocês também nessa planilha que eu vou mostrar como comparar uma LCI com um CDB, já que uma LCI e LCA não tem incidência de imposto de renda. Então, quando você vai investir, você sabe que aquela rentabilidade é líquida, ao contrário do CDB, que tem uma rentabilidade bruta, porque vai ser cobrado o imposto de renda lá no vencimento em cima do lucro desse CDB. Mas tá, isso tudo são conceitos que tem vários vídeos por aqui e também lá no meu Instagram. O que eu quero mostrar aqui é essa comparação de taxas e deixar disponível também essa planilha aqui para vocês no link embaixo desse vídeo, para vocês terem acesso e toda vez que vocês forem investir e chegarem na análise taxa, vocês conseguirem comparar sem precisar fazer muito esforço. E uma última coisa que eu quero falar, reforçar e relembrar vocês aqui. Quando vocês forem escolher um título de renda fixa para investir, não é só taxa que vocês vão olhar. Vocês têm que olhar o emissor, têm que olhar o prazo de vencimento e avaliar várias expectativas de mercado para escolher um indexador desse título. O que eu vou mostrar aqui é só a comparação de taxas.
Não significa que você tem que escolher um CDB só pela taxa. Estamos entendidos? Então vamos lá e vamos pensar aqui comigo nessa planilha que você nem vai precisar pensar muito. Vamos à planilha que vai facilitar a vida de vocês na hora de resolver as taxas e comparar as taxas de título de renda fixa. Confesso pra vocês que o que vocês estão vendo aqui agora, eu arrumei. Ela tá bonitinha assim, porque eu ia mostrar pra vocês, porque a minha que eu uso, ela é totalmente funcional, mas assim, visualmente não tava dos mais bonitos do mundo. Então, deixei bonitinha pra vocês usarem, pra não ter problema e ficar muito fácil de vocês colocarem. Então, eu vou usar aqui, fazer alguns exemplos para vocês entenderem. Então vamos lá, vou explicar primeiro para vocês o que é tudo isso aqui. Eu deixei todos os títulos de renda fixa que tem, quer dizer, a maioria deles, então LCI, LCA, CDB e Tesouro Selic, que são os principais para vocês poderem fazer essa comparação. Em cada coluna dessas aqui tem um título, tá? Por que eu tenho 2 CDBs? Porque cada um deles tem um indexador. É pós-fixado, outro é pré-fixado. Lembrando, pós-fixado segue a taxa de juros, pré-fixado está travado na taxa. Mas eu acredito que vocês já tenham isso em mente, até por isso que vocês têm dúvida na hora de definir e calcular qual é a taxa maior. Então vamos lá. Quando eu olho nessa primeira linha aqui, eu tenho a taxa de juros anual. Então tudo que eu deixei de amarelo, vocês podem editar, porque eu vou deixar essa planilha disponível aqui para vocês sempre, para vocês testarem. Então, essa taxa de juros é a taxa de juros anual. Se é pós-fixado, você coloca se é 100% do CDI, 95% do CDI. Se é pré-fixado, você vai colocar exatamente a taxa. Então, vamos comparar aqui, que eu acho que na prática vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Então, se eu colocar aqui num CDB pós, então a nossa dúvida é se um 105% do CDI, que é um pós-fixado, ele é maior ou menor do que um CDB pré-fixado de 12%. Então, vamos lá? 12%. O que vai acontecer? Já está automático aqui, mas eu vou explicar para vocês. Esse 105% do CDI, ele vai ser calculado em cima dessa taxa de juros aqui, do nosso CDI. A nossa taxa Selic hoje está 13,75%. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está 13,75%. E o CDI é sempre um pouquinho menor que a nossa taxa Selic. Então, é 13,65%. Quando vocês tiverem isso aqui na mão de vocês e a taxa de juros abaixar, por exemplo, vocês podem fazer essa alteração. Mas eu estou considerando a taxa de juros hoje, atual, 13,65%. Então, esse 105 vai fazer cálculo com aquela taxa ali, beleza? Vai pegar os 105% daquela taxa. E o pré-fixado vai ser 12%. Aqui, você já consegue ver que a taxa mensal, então, taxa de juros mensal. Estão vendo aqui? A do pós-fixado já é maior que a do pré-fixado. Então, a gente já consegue ver que realmente o pós vai render mais se a gente considerar a taxa de juros atual. Pensando, gente, vamos pensar aqui que você invista num título e a taxa de juros caia. Esse seu rendimento aqui vai cair também. Não vai despencar, mas ele vai render um pouco mais. Depende da taxa de juros. Mas aqui vamos colocar um valor para você ver em dinheiro quanto que fica aqui. Então, se eu colocar 10 mil reais no pós-fixado e 10 mil reais no pré-fixado, eu tenho aqui que em 12 meses, no final, que é essa última linha aqui, é meu valor líquido. Eu tenho que o meu CDB pós-fixado a 105% do CDI vai me render mais do que meu pré-fixado 12% ao ano. Isso já está descontado em imposto de renda, tá? Então, eu já deixei aqui descontado. Então, isso aqui é o valor líquido. Lembrando, gente, eu coloquei ali 12 meses. Em 12 meses, a gente tem algumas reuniões do Copom. Ou seja, reuniões que vão definir a nova taxa Selic. E ela pode tanto subir quanto abaixar. Hoje, o mercado está precificando uma taxa de juros futura menor, porque a inflação diminuiu e o Banco Central já tende a abaixar a taxa de juros na próxima reunião. Então, se você pensar aqui, você está com 105% dos 13,65%. Mas pode ser que durante os 12 meses você só pegue 6 meses de 13,65% e os outros 6 meses a taxa de juros está mais baixa. Ele não vai eliminar o que já te rendeu, obviamente. Ele vai só seguir a taxa. Então, a partir dos 6 meses, o 105% vai ser em cima dos 12. Então, se eu colocar aqui, ó, eu
posso trocar para vocês 12,50. Suponhamos que a nossa taxa de juros baixou para 12,50 até o final do ano. Vou ter o 105% em cima dos 12,50. Lembrando que eu tô fazendo para 12 meses, mas eu posso fazer para os próximos 6, não precisa fazer para o seu título no prazo completo. Aqui, mesmo com 12,50, você consegue ver que o seu título pós-fixado rende mais que o pré-fixado. E aqui você pode brincar com essa planilha. Você pode colocar, quero ver um 15% pré, será que ele compensaria 105? Ó, já compensaria, ele valeria mais. E mais legal aqui, além de você comparar o CDB pós-fixado com o CDB pré-fixado, isso eu tô falando de taxa, gente. Essa planilha é só taxas. Eu vou repetir aqui e vou bater nessa tecla, porque não é para você decidir um título só por causa dessas taxas. É para você decidir um título com base em outros pontos também. Essa é só a comparação de taxa. Eu vou ser repetitiva mesmo, então me aguentem. O que você pode fazer aqui também, que é muito legal, é você comparar com o próprio Tesouro Selic. O Tesouro Selic é 100% do CDI. Então, você sempre tem que ver se a taxa que você está querendo aplicar de um banco que tem mais risco ou um banco mais desconhecido é tão mais alta assim do que o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro. Então, você pode fazer essa comparação aqui também. Ah, tá me rendendo a mesma coisa ou tá me rendendo muito mais? Vale a pena o risco que eu vou correr em outro investimento que não é o tesouro? Aí é tudo que você vai adaptar e ver se faz sentido para você. Mas o que eu queria mostrar aqui também é que você pode comparar LCI e LCA com CDB. Por que, Mari, eu vou comparar LCI e LCA com CDB? Porque um tem imposto de renda e o outro não tem imposto de renda. Às vezes, quando a gente vai aplicar e investir, a gente fica confuso pensando, será que uma LCI de 13% vale mais do que um CDB de 16%? Porque o número chama a nossa atenção. A gente quer investir no CDB de 16% ao ano. Mas talvez, devido ao imposto de renda, e depende do prazo desse título, porque o imposto de renda é a tabela regressiva, ele vai render mais ou vai render menos. Então, vamos ver aqui um exemplo? Eu vou apagar aqui para vocês e colocar a comparação de um CDB 16%. Vamos voltar a nossa... Não vai fazer diferença, né? Mas voltar a nossa taxa Selic aqui. Um CDB 16% ao ano, tá? Pré-fixado, contra uma LCA de 13% ao ano. Não temos essas taxas hoje em dia, tá, pessoal? Porque como o mercado já está precificando taxa de juros baixando, é muito difícil você ter essas taxas assim. Alguns meses atrás tinha várias dessas oportunidades, então por isso que é muito importante ficar de olho. Mas voltando aqui, 13% contra 16%. Vamos colocar aqui a mesma aplicação de 10 mil. Vamos ver? Lembrando que aqui no período de investimento ele tem que ser o mesmo, então vamos colocar aqui 12 meses, um ano de investimento. Vocês conseguem ver aqui a diferença disso e disso aqui? Eu vou até pintar para vocês. Ficou feio, né? Mas para vocês entenderem. Aqui vocês têm esses dois comparativos. Nesse aqui, vamos colocar de pretinho, se a gente vai conseguir ver. Nessa LCI, você conseguiu, LCI ou LCA, você conseguiu uma rentabilidade de R$ 1.300. Então, no final de um ano, você teve R$ 11.300. Líquido. Por quê? Não tem imposto de renda, então isso já é líquido. Você pode ver que essa rentabilidade é a mesma aqui. Esse valor é o mesmo que está aqui embaixo. Agora, o CDB de 16% ao ano, depois de um ano, teve uma rentabilidade de 1.600, beleza. Rentabilidade bruta foi maior que da LCA? Foi. E tirando o imposto de renda de 17,5%, tive um recolhimento de 280 e no final líquido teve um rendimento de R$ 1.320. Viu que foi por pouco aqui, mas o CDB pré-fixado de 16% ganhou da LCI pré-fixada por R$ 20. Então é legal porque você pode ir comparando. Às vezes você tem uma taxa de 15,5, já não compensa. Compensa você ir para LCI e LCA. Às vezes, quando você vai investir, você vê um número grande, um número alto e fala, meu Deus, é uma rentabilidade muito boa. Mas você tem que pensar se esse título tem imposto de renda ou não tem imposto de renda. Ou se você conseguiria uma rentabilidade parecida num pós-fixado ou mesmo num Tesouro Selic que rende 100% do CDI. Se pra você essa tabela fez sentido, já curte aqui. Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não curtiu, não deu o seu like. Eu não acredito nisso, porque eu tô mostrando pra vocês na prática que vocês não deram nenhum likezinho nesse vídeo.
Tô aqui esperando, tá? Pronto? Curtiu? Vou deixar disponível aqui pra vocês essa planilha, pra vocês consultarem sempre que precisarem. E lembre-se, de novo, eu falando aqui, chovendo no molhado. Isso aqui é sobre taxas. Avalie se uma taxa, quando você comparar, ela tá muito alta, se vale a pena correr o risco dessa taxa, se esse título é tão seguro assim, se o banco que você está emitindo não é um banco de risco, se não vale a pena investir em Tesouro Selic. Então, tudo isso tem vários adendos de comparação. O que eu quero facilitar a vida de vocês aqui é a eliminação por taxa. Você já avalia, vê qual a rentabilidade e depois vai avaliando o restante dos itens na hora de escolher um título de renda fixa. E é claro que você já está inscrito no canal, porque você não quer perder nenhum vídeo toda semana, e vai mandar esse vídeo aqui e essa planilha para o seu amigo que também fica todo confuso na hora de calcular e ver qual taxa é maior e que porcentagem é maior. E deixa aqui nos comentários se você gosta de vídeos como esse, e se você gostou do meu cenário, pode comentar que também eu deixo, que esse cenário tá fofinho. E até o próximo vídeo, galera!